Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e agora vamos dar continuidade sobre o estudo de ativos. Vamos falar sobre índice. Gente, o que é o índice futuro? Que nome complicado, né? Um índice futuro? Veja bem, né? O índice nada mais é do que o índice IBOV, o índice Ibovespa. Tá? O índice Ibovespa nada mais é do que uma compilação, tá, das ações das maiores empresas do Brasil, que indicam para a gente, tá, a saúde financeira do modo geral do nosso país. Uma maneira bem simplória, tá? Bem simplória. Tá? Então o que é? O índice IBOV é composto por várias ações, Petrobras, Magazine Luiza, Vale do Rio Doce, enfim. Tá? E todas essas ações têm suas cotações de maneira diferenciada, mas no conjunto, numa cesta, todas elas representam a força, tá? O desenvolvimento macroeconômico, a saúde financeira do nosso país. E conforme essas ações vão se valorizando e desvalorizando, isso pode ser parametrizado. Isso é parametrizado através da formação de um índice, que é o índice Ibovespa. Tudo bem? É o índice Ibovespa. Tudo bem. E como é que, então, o que é o índice futuro? Nada mais é do que o índice Ibovespa, atrelado de taxas de juros, mas é expectativa. Como assim? Lembra que nós já falamos o que é a expectativa? Você é o especulador? O índice Bovespa é o próprio índice em si, o índice futuro é o próprio índice Bovespa, mais a taxas de juros, mais a expectativa de todas as pessoas que querem tradear esse papel. Pessoas que acreditam na alta, acreditam na baixa, são especuladores que mexem nesse papel. O conjunto, tá? Porque os especuladores eles colocam dinheiro. Você concorda que eles colocam dinheiro para a alta do ativo, para compra, para venda do ativo? Né? Eles não compram as ações especificamente. Eles compram esse produto disponibilizado pela BMF Bovespa, chamado índice futuro, que é representado por um conjunto do IBOV, juros mais expectativa. Tudo bem? Então o índice futuro, gente, é um ativo financeiro de gestão de risco que tem por finalidade proteger a carteira de ações dos investidores. Meu Deus, isso complicou, Oliver. Calma, calma. Veja bem, é um contrato futuro. As pessoas compram e vendem o índice para proteger as suas ações. Por exemplo, as ações da Petrobras estão caindo de sobremaneira. Mas a Petro não quer que a ação caia. Então a Petro vai de alguma forma colocar dinheiro, colocar combustível ali, evitando que o preço caia. E ela faz isso através da cotação de índices futuros, evitando que o preço das ações caiam efetivamente. Tá? Então é um jogo de especulação. Tá? Mas eu acho que ficou claro, né? O que o índice futuro nada mais é do que um índice que representa a saúde financeira, no modo geral, dessas grandes empresas, das maiores empresas do nosso país, que tem uma maior taxa de participação na bolsa, através do seu volume financeiro. Tudo bem? Tranquilo. E nós traders podemos especular, podemos tradear esse índice. Tudo bem, gente? Bem tranquilo, muito tranquilo. Então, quais são as características do índice? Bom, o código básico do índice cheio, assim como o dólar tem o dólar cheio, tem o mini índice, o mini dólar, aliás, o índice também, nós temos o índice cheio e o mini índice, tá? O índice cheio é caracterizado pela sigla IND e o mini índice é caracterizado pela sigla IN. Fique tranquilo que a tua plataforma é automatizada. É só você colocar lá IND e daí vai ter o período do ano, cada mês tem uma letra, tá? IND H20. Nós estamos no ano 2020, IND G20, IND H20, cada mês vai mudando essa letra e ela, de uma maneira sequencial, a tua plataforma te avisa com antecedência isso, você não precisa ficar decorando isso, tá? E a sigla correspondente do mini índice é o WIN, aí vai estar WIN V20, WIN V21, se fosse no ano de 2021, por exemplo, tudo bem? Tranquilo. Outra característica que eu já falei para vocês, qual que é o lote padrão mínimo do índice cheio? Lembra que nós falamos sobre o lote padrão do dólar cheio? Tá? E agora sobre o lote padrão do índice cheio. O lote padrão do índice cheio é no mínimo de 5 contratos. Então, se você quiser trabalhar no índice cheio, você não tem como trabalhar com um contrato. Você tem que o lote mínimo do índice cheio são 5 contratos, tá? Onde cada ponto equivale a R$1. Opa, Oliver, tudo bem, 5 contratos, cada ponto equivale a R$1, mas você lembra que eu falei que a variação mínima do índice é de 5 em 5 pontos? A variação mínima do dólar é de meio em meio ponto, mas a variação mínima do índice é de 5 em 5 pontos. Então, se eu posso trabalhar com mínimo 5 contratos e cada ponto equivale a R$1,
Ou seja, se eu for trabalhar com mini índice, a cada, digamos que você trabalha com lote mínimo, 5 contratos. Tudo bem? Ficou claro? Lote mínimo, 5 contratos. Se você deslocar 5 pontos, que é o tique mínimo do índice, com 5 contratos, você vai ganhar R$25. Isso é óbvio, não, é 5 vezes 5, 25, tá? No contrato padrão, a mudança de 5 pontos, que é o tique mínimo, equivale a R$25, pois o lote mínimo é 5 contratos. Tudo bem, gente? Ficou claro? Não, olha, ficou claro. Então, saiba disso. Basicamente, a informação que você tem que ter é o seguinte. O contrato padrão, lote mínimo, são 5, que o índice desloca de 5 em 5 pontos, e que no contrato padrão cheio, o índice cheio, a cada 5 pontos, um ponto deslocado, você vai ganhar, ou seja, um ponto não, perdão. A cada 5 pontos deslocados, que é o tique mínimo do índice, você vai ganhar R$25. Tudo bem? E já o mini índice, a mesma coisa que o mini dólar, ele é 1/5 dessa variação. 1/5 dessa variação. Como assim, Oliver? Já no contrato de mini índice, os mesmos 5 pontos equivalem a R$1, pois o lote mínimo é um contrato. Então calma, fique bem tranquilo que eu vou explicar para vocês. Enquanto no índice cheio, você desloca 5 pontos, que é o tique mínimo, você trabalha com R$25, no mini índice, quando você desloca 5 pontos, que é o tique mínimo, você trabalha com R$1, porque é 25 vezes menor. 25 vezes menor. Isso que eu quero dizer para você. Então, para resumir, no lote cheio, no índice cheio, a cada tique mínimo, que é 5 pontos, varia com um lote mínimo de 5 contratos, R$25. E no mini índice, tá, a cada 5 pontos, que é o tique mínimo, com um lote mínimo, que é um lote, que é um contrato, vai variar R$1. É isso que você tem que saber. E fique tranquilo que isso daí vai ficar muito fácil, muito visível quando a gente for mostrar isso nos trades para vocês através de uma ferramenta chamada SuperDom. Tá? Mas só para que você se você está começando agora, para você ter essa informação, tá? Para você veja realmente a diferença entre você tradear, a diferença de volume financeiro entre você tradear um contrato cheio, tá, do índice e um mini índice. É por isso que a BMF Bovespa criou o mini índice, o mini dólar, para que nós, pessoas comuns como eu e você, pessoas físicas, pudessem de alguma maneira usufruir do benefício de estar tradando, de estar utilizando, de fazermos especulação dentro da bolsa de valores. Se não, com esses valores significativos, aí olha, R$25 é pouco. Gente, é que se você coloca no índice cheio, eu vou te mostrar aqui. Se você coloca no índice cheio, R$5 é o tique mínimo, mas o índice ele movimenta 50 a 60 pontos em segundos. 50 pontos é um balanço razoável no índice. Aí você vê, bom, 50 pontos já é R$250 com um tique mínimo. Se eu entro com 2 contratos mínimos, que são 5 contratos, se eu entro com 2 lotes mínimos, que são 10 contratos, tá? Já são R$500 em 50 pontos. Aí você vai vendo como é que o buraco é bem mais embaixo, né? Fica bem mais alavancado, tá bom? É por isso que a BMF Bovespa criou também os mini contratos, para que a gente possa também extrair dinheiro de uma maneira significativa, claro, mas não assumindo tanto risco em levar um loss, botar tanto dinheiro em jogo assim. Tudo bem, gente? Então, essa é uma característica básica do índice futuro, tá? Essa é a parte estrutural, é a microestrutura do índice futuro. E como é denominado o índice futuro? Bom, eu já falei para vocês, é IND ou WIN e cada mês do ano tem uma letra. No começo eu achei que eu tivesse que decorar isso, todo mundo antes se apega a esses detalhes. Eu já falei, a plataforma vai mostrar para você lá, tá? Todo mês vai virar o contrato do índice, tudo bem? E daí cada mês vai ter uma letra. Então vai ser IND G20, WIN G20. Lembrando, gente, mais uma vez, eu vou ser bem taxativo. Quando nós operamos na plataforma digital, nós olhamos o contrato cheio. Nós operamos tanto no dólar quanto no índice, nós operamos em cima do contrato cheio. Vou mostrar para você, na sua plataforma vai estar lá postando todas as informações do cheio. Só que na hora que você apertar o botão, vai ter um mecanismo chamado cross order. A sua ordem vai sair do contrato cheio e ela vai para o mini contrato. Você vai estar vendo as informações do cheio, mas a sua ordem vai para o mini.
É isso que eu quero que você entenda. Então você não vai estar olhando as informações do cheio e vai trabalhar o contrato cheio, não. Você vai trabalhar o contrato do mini. Porque o contrato cheio manda no mini. Os dois são iguais, praticamente iguais. Tá? A diferença é que o mínimo tem muito mais lote no caso do índice. E daí prejudica a sua leitura de fluxo, coisa que nós vamos falar mais para frente. Então tem isso muito claro. Tanto no dólar quanto no índice, nós olhamos sempre o contrato cheio. E as ordens aí podem ir para o mini, dólar ou mini índice, ou podem ir para o dólar cheio ou dólar ou o índice cheio, conforme a sua escolha. Tudo bem, gente? O índice, assim como o dólar, também ele tem ajuste. O ajuste do índice sai por volta de 17, 17,15. Não é tão importante o ajuste do índice como é o ajuste do dólar. Tudo bem? Até porque ele acontece depois das 17 horas. E eu já falei para vocês na aula passada que você não deve tradar depois das 17 no modo geral. Tá? A não ser que você esteja no simulador de mercado, daí você está querendo pegar a experiência. Mas no modo geral não se deve tradar depois das 17 horas. Por todos aqueles motivos que eu já falei para você. Tudo bem? E qual é o comportamento do mercado do índice futuro? Bom, isso é uma das coisas mais importantes e eu já comecei a comentar isso para você na aula passada. O mercado do índice futuro é um mercado de volatilidade porque tem pouco lote na tela. Normalmente tem de 10 a 50 lotes por nível de preço, onde muitas vezes abre spread com facilidade. Apesar de andar rápido, é um mercado mais tendencial. Então calma aí, vamos interpretar aqui em alguns momentos em canal. Vamos interpretar. Quando ele fala mercado de volatilidade, quando a gente coloca mercado de volatilidade, a gente diz que é um mercado que ele tende a ter zigue-zague. Só que não é da mesma forma que o dólar. Ele não tem tanta divergência de opinião como o dólar. Ele é um mercado mais tendencional, mais direcional, tendencioso, aliás, mais direcional. Ele segue, quando ele engata uma tendência, ele fica nessa tendência há muito tempo. Aí ele tem a volatilidade dentro da tendência. Claro que ele faz correções, ele faz pullbacks, ele faz retrações dentro da tendência. Pois você sabe, e você vai aprender comigo se você não sabe, que o movimento trabalha em zigue-zague, em ondas, né? Como se fosse uma escadinha. Ele sobe, retrai, sobe, retrai, sobe, retrai, né? Então, o índice também tem as suas retrações de volatilidade, só que elas são menores do que o dólar. Né? O dólar ele tende a andar mais de lado. O índice ele engata uma tendência de alta e de baixa, ele tende a ficar nessa tendência boa parte do dia. E em determinados momentos dessa tendência, ele tem as suas correções, ele tem as suas retrações. Outra coisa, o índice é um mercado muito rápido. Se comparado ao dólar, ele corre muito rápido. Né? O dólar, por ter muita gente disposta a negociar, muito lote na tela, muitas intenções de compra e venda em vários níveis de preço, ele se movimenta mais devagar. Já o índice não, o índice ele tem menos lote na tela, você vai ver isso. O dólar tem uma média de 200, 300 lotes por nível de preço, 150. O índice tem 20, 30, 40 no máximo, 15, 20, é uma média, 50, tá? Entre 10 e 50 lotes na tela. E aí isso quer dizer o quê? Quer dizer que é mais fácil ter movimentação de preço, porque quanto menos lote, quando vem um grande player agredir, ele consegue deslocar mais rápido o preço. Então ele corre mais rápido, é um mercado mais direcional. E isso muda tudo. Isso muda a característica da sua operação. Isso muda o teu perfil emocional de tradar. Isso muda gerenciamento de stop, gerenciamento de risco. Isso demanda mais agilidade. Isso demanda mais compreensão da dinâmica da movimentação do preço. Você tem que pensar mais rápido no índice. Tá? Outra coisa, por ele ter essa característica de pouco lote na tela, ele não é um mercado tão técnico. O que é técnico? O que respeita a parâmetros com base em históricos anteriores. Nós vamos falar para você que o futuro ele repete ao passado. Né? Então, zonas onde o preço, níveis de preço importante, onde o preço atual respeitou no passado, ele não respeita atualmente. Tá? E você vai aprender isso quando a gente falar sobre suporte e resistência, onde o futuro tende a repetir o passado em alguns critérios. E o índice ele acaba sendo um pouco mais errático nesse sentido. Porque como ele é muito rápido, corre muito, muitas vezes ele violina, ele transpassa, ele não respeita níveis de suporte e resistência da maneira que, por exemplo, o dólar respeita. Tudo bem? Mas como eu falei, as pessoas preferem operar índice, no modo geral, porque não precisa tanto conhecimento técnico assim como o dólar. Porque realmente o dólar tem mais divergência. Né? Segundo, porque como ele é um ativo direcional,
a grosso modo, ele é mais fácil de ser tradeado, porque você é simplesmente assim. As pessoas entendem dessa forma. Bom, a tendência é minha amiga, eu só devo tradar a favor da tendência. Como o índice é um ativo direcional, que ele acaba pegando uma tendência e fica nela, eu só vou entrar a favor da tendência que eu tenho mais probabilidade de ganhar dinheiro. Sim, Oliver? Sim, digo que sim. Digo que sim. Se você consegue identificar a tendência e entra a favor da tendência, você tem mais probabilidade de acerto a favor da tendência do índice do que no dólar, por exemplo. Porque ele tende a ficar mais tempo em tendência. Mas existem técnicas para isso e você vai aprender tudo isso comigo aqui no curso. Tá bom, gente? Então, fica aqui a diferença entre os dois ativos, o dólar e o índice. Mais uma vez, vai depender de perfil emocional, tá? Daquilo que você realmente está disposto a colocar o seu dinheiro em risco. Se você for mais scalper, se você gostar de fazer mais, gosta do mercado mais direcional, mais rápido, o índice é para você. Agora, se você é mais estrategista, é um cara que consegue ficar mais tempo observando, analisando, tiver uma visão mais analítica e quer mais probabilidades, quer mais nível de certeza com relação a níveis de suporte, resistência, um mercado mais técnico, um mercado que não é tão assim discrepante, eu acredito que o dólar seja o ativo para você. Tá ok? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.